Vamos lá, pessoal, finalizando, vou responder direto agora, tá? Questão 6 a questão 7. Eu falei que ia fazer até a questão 10, só que vai entrar naquela mesma questão, tá? Essa questão 8, ela vai envolver muito mais matemática, permutação, se você olhar aqui, né? Ele tá dando algumas opções e ele quer saber, ó, considerando que o robô leva exatamente 5 minutos para realizar a pipetagem, mistura e selagem de cada frasco, o número total de complexos diferentes gerados e o tempo total de operação do robô serão. Aí você tem que fazer lá aquela questão de combinatória, né? Análise combinatória, permutagem e essas coisas para descobrir o valor. Então isso vai entrar muito mais em fazer a questão, interpretar e ter esse conhecimento de permutação, tá bom? Você já tem esse assunto, se eu não me engano, no ensino médio. Então vocês podem tentar realizar essa atividade, essa questão. Podem se basear, podem utilizar também a internet, né, inteligência artificial, vídeos para ajudar. E se ainda ficar com dúvida, né, pode entrar em contato comigo, falar que aí eu posso chamar um professor de matemática, posso chamar Milton, Buba, Thalisson, né? Ver algum professor de Bruno também, enfim, ver professores para ajudar vocês a fazer essa aqui, tá bom? Que envolve muito mais matemática e não química, tá bom? A questão 9 ela também vai ser uma questão bem conceitual, falando de química de coordenação, de complexação, é algo muito mais conceitual, então seria interessante vocês darem uma olhada e pesquisar. E claro, se tiver alguma dúvida, me perguntar. Aqui a mesma coisa vai falar de decaimento, tá bom? Decaimento, aí vai falar de decaimento alfa, beta, radioisótopos. Então eu sugiro que vocês dêem uma lida com calma, tá bom? Nessas questões. Peçam ajuda, claro, né, para internet, pesquisem e se baseiem, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês podem trazer, tá? A gente vai ter esse tempinho aí até fazer as outras 10 questões, justamente para vocês tirarem dúvida e a gente trocando essas ideias aí, tá bom? Se tiverem com dúvida, eu posso ajudar nessa questão 10 também, tá bom? Beleza, voltando para a questão 6, questão bem interessante, conceitual também, mas vamos lá. Ele está mostrando o ciclopropano, né? 3 carbonos. Para quem é do segundo ano já sabe, né? Porque prop tem 3 carbonos e ciclo, porque é cadeia fechada, ciclo propano. E aqui também eu tenho uma cadeia fechada, por isso que é um ciclo. E agora eu tenho 6 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então agora é hex. Então hexano. E aí, antes de ler, você já pode observar que esse composto é muito mais instável. O ciclo propano é instável porque as suas ligações são muito próximas. Olha que o ângulo de ligação é muito próximo uma das outras. Então é uma molécula que tem uma grande tensão, então é muito instável. Essa molécula, por ser um pouquinho maior, as ligações não estão mais tão tensionadas, estão mais abertas, então tem uma estabilidade muito maior o ciclo hexano do que o ciclo propano, tá? Ah, criada por esse cara aqui e refinado por esse outro, o modelo da ligação de valência foi teorizado para descrever as ligações do ciclo propano. As ligações CC nessa teoria são descritas como resultado do overlapping de dois orbitais em hibridização sp5 presentes em cada átomo de carbono. Esse é o motivo das ligações CC do ciclo propano serem descritas como curvadas. Tudo que ele falou é verdade, pessoal, menos essa questão aqui de hibridização sp5, tá? Hibridização sp5, a gente não viu sobre isso, e também a hibridização que vai ocorrer é a hibridização sp3, tá bom? Por mais que as ligações estejam tensionadas ali e tudo, a hibridização continua sendo essa sp3, tá bom? Então ele explica muito bem, mas a hibridização é sp3, não é sp5, tá? B. O motivo do ciclo propano ser tão instável, como eu falei, né, é bem instável, não está relacionado com a sua conformação, mas meramente com o fato de seu calor de combustão por grupo CH2 ser muito maior. Veja que isso não faz sentido nenhum. É exatamente pela sua conformação, tá bom? Como seus átomos estão dispostos no determinado local aí, no ambiente, tá? Eles estão muito tensionados, as ligações estão muito próximas umas das outras, e aí ligação é presente com elétrons. Então, elétrons muito próximos eu tenho instabilidade, tá? C.
A inversão do ciclo hexano ocorre por meio da quebra e das formações de ligações sendo favorecidas termodinamicamente. Gente, não é isso, tá? Inversão do ciclo hexano, ele está falando só nas formas que ele pode ficar no ambiente, né, num, tridimensionalmente. Aqui, ó. Deixa eu explicar isso rapidamente. O ciclo hexano que a gente vê em duas dimensões é esse aqui. Ficou um pouquinho feio, né? Mas é esse aqui. Só que, como eu falei para vocês, por ser uma molécula um pouco maior, ela pode se mexer para alcançar uma estabilidade. E aí essa estabilidade pode ser alcançada de algumas formas, chamada de conformações. Essa conformação pode ser duas, tá? Chamada de conformação cadeira e conformação bote. Então a conformação cadeira é essa aqui, ó. Opa. Desculpa, pessoal, é tanto tempo sem fazer que a gente acaba até dando uma esquecida do desenho. Ficou ridículo o desenho, tá, pessoal? Mas vejam, vamos contar os carbonos aqui, os vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então também tem os 6 carbonos aqui, igual esse cara aqui. Só que é uma forma que ela vai ficar diferente. Tá vendo que ela se organizou geometricamente de uma forma diferente? Porque ela quer se movimentar justamente para ter uma estabilidade maior, para os átomos se mexerem mais, então esses elétrons vão se mexer mais e não vão ficar tão parados e ter essa repulsão. Então essa é a chamada conformação cadeira, tá bom? Se você olhar, parece um pouquinho uma cadeira, aquela cadeira de balanço, assim como a pessoa fica aqui, ó. A pessoa fica aqui assim, ó, não é? Relaxando na praia. Dá pra pensar assim, ó, tá? E tem a bot também, só que a bot não é tão falada, né? Mas só para informação, ele só quis trazer da cadeira. Então, isso é verdade, tá, pessoal? Existe essa conformação, mas não está relacionado com quebra de ligação. Ele só está fazendo o que, pessoal? Só está mudando a sua geometria, só está se mexendo, digamos assim, né? É como eu estar com o braço para cima ou para baixo. Eu não quebrei meu braço e botei embaixo. Eu só mexi meu braço de cima para baixo, tá bom? Então é apenas uma movimentação geométrica do composto, tá bom? Você pode falar tudo isso que eu estou falando no texto aí, vai ficar bem bonito, tá bom? No arquivo de vocês. Alternativa D. Para ciclohexanos monossubstituídos, a conformação axial é mais desestabilizada por conta da repulsão entre o grupo X axial e os dois hidrogênios axiais do mesmo lado do anel, uma interação conhecida como interação 1,3 diaxial. Pessoal, é verdade isso, tá? Só que vocês obviamente não têm esse assunto e é normal não entender muito. Lembra que eu falei que tem a conformação do cadeira do ciclo hexano? Quando eu tenho ligações nesse ciclo, essas ligações podem estar em dois formatos, ou axiais ou equatoriais. Axiais é quando se liga aqui, ó, por exemplo, um CH3. Eu tenho um CH3 aqui. Ou seja, eu também teria aqui, ó, seria, por exemplo, aqui, ó, CH3 aqui, tá bom? CH3 aqui. Eu tenho um substituinte aqui, tá vendo? No ciclo. Tem uma ramificação. E aí a gente vê que fica assim. Mas na verdade esse CH3 ele pode ficar tanto assim axialmente, que chama, em pé, ou ele pode ficar equatorial. Olha que louco. Equatorial é uma outra forma de ramificação de geometria que ele pode ficar. Então seria um segundo substituinte, CH3, que a gente vê assim, ó, no ensino médio a gente vê assim, dois substituintes, né, duas ramificações, CH3, CH3, metil, metil. Aqui também é metil, metil, né, a mesma molécula. Só que aqui com a conformação cadeira, esses substituintes vão ficar em um formato diferente. Aqui é chamado de axial e aqui é
Vou botar só o EQ, tá? Equatorial, tá bom, pessoal? De forma geral, o substituinte equatorial é mais estável, tá bom? É mais estável, porque olha como esse substituinte está mais longe desse ciclo, tá vendo? Ele está mais longe desse ciclo. Então, os seus elétrons e as suas ligações estão mais distantes, logo a repulsão vai ser muito menor, tá bom? Então, aqui nesse caso, a repulsão é maior, porque aqui eu também posso ter um substituinte axial, tá vendo? E aqui, ó, posso ter um substituinte axial, que seria esse cara aqui. Então, ele vai ficar muito próximo dele, tá vendo? Aqui seria o hidrogênio. Muito próximo dele, então é um pouco instável. Olha como ele está mais distante desse aqui, tá vendo? Então, geralmente, o equatorial é mais estável. Tudo isso vocês podem escrever aí também, tá? Fica bem interessante. E ele falou isso, ó. A conformação axial é mais desestabilizada por conta da repulsão. É exatamente isso que eu falei, ó. O axial, por conta da repulsão dos outros pares de elétrons, das ligações, vai ser mais instável. O equatorial é mais estável. Beleza, pessoal?